Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Ana Carolina Della Via. Ana Carolina, é um prazer recebê-la aqui na Sessão TV Atende. Eu que agradeço, João. Ana Carolina, você trabalha com a psicologia, mas um pouco diferente, né? Que a psicoembriologia. O que vem a ser isso? Então, João, a psicoembriologia é uma metodologia que eu utilizo no consultório. Ela foi criada e desenvolvida por um psicanalista chamado Wilson Ribeiro. E quem usufrui mais dessa técnica são as gestantes, né? As mulheres que estão planejando, se preparando para engravidar, né? Que querem se preparar não só física, mas psicologicamente também. E as tentantes, que são aquelas mulheres que já vêm há algum tempo tentando engravidar, mas que por algum motivo ainda não conceberam o seu bebezinho. Como que funciona esse trabalho que você desenvolve? Então, João, a gente entende que quando a mulher está grávida, né, que o bebezinho que está sendo gerado ali, ele sente tudo que a mãe sente. A diferença é que a mãe, ela tem a consciência, certo? E esse bebezinho, a gente entende que ele tem uma memória inconsciente. Quando a mãe, ela se emociona de alguma forma, seja qual for a emoção, ela pode ficar feliz, ou triste, ou estressada, né? Seja qual for o sentimento. Ela libera alguns hormônios e esses hormônios chegam até o bebê e fazem com que ele experimente as mesmas sensações da mãe. Só que o que acontece, né? Essa memória inconsciente dele vai registrando tudo isso, certo? E ele não entende ainda o que está acontecendo, né? Por que ele está sentindo aquilo. Então, esse bebezinho, ele vai começar... É como se ele não pensa, certo? Mas ele absorve aquelas emoções para ele. Isso. Ele não pensa, porque ele não tem a consciência ainda, né? Ele só tem o inconsciente, mas o inconsciente dele vai registrando todas essas experiências que ele passa no ventre materno, né? Da maneira que ele quer. Então, por exemplo, é como se o bebê pensasse assim: se a minha mãe está brava, ela está brava comigo. Se a minha mãe está feliz, ela está feliz comigo, né? E às vezes, dependendo da situação, né, do ambiente familiar que essa mulher vive, né, todos esses registros, né, dependendo de como for, pode ocasionar grandes traumas para essa criança. Então, dentro da psicoembriologia, a gente vai trabalhar com essas emoções da mãe, né? A gente vai filtrar, é como se a gente filtrasse essas emoções. Através, uma das técnicas que a gente utiliza muito é a conversa com o bebê, né? A gente traz à consciência dessa mãe todos os sentimentos que ela teve durante a semana, né? E todos os acontecimentos que ocasionaram essas emoções. E ela vai e conversa com o bebê, ela explica para o bebê o porquê que ela sentiu aquilo, né? Qual emoção ela sentiu, com quem ou com o quê, e por que ela sentiu aquilo. As pessoas têm esse receio de conversar com o bebê? Tem algum medo, algum preconceito? Às vezes é difícil conversar com o bebê, principalmente no comecinho da gestação, que a gente ainda não percebe, né? As mulheres muitas vezes ainda não sentem o bebê, nos 3 primeiros meses principalmente. Então, às vezes é estranho, né? Você olhar para a barriga ali e não perceber que tem um bebê ali dentro e conversar com a barriga, como se não tivesse nada ali. Mas ele existe, ele sente, né? Ele começa a entender tudo aquilo, sim. Eu já acabei vendo alguns textos na internet que falam de mães que ouviam música na gestação, ou até mesmo contavam histórias para o bebê antes dele nascer. Isso são coisas que fazem a diferença para essa criança? Tá, a musicalidade, o contar histórias, tudo isso estimula o bebê ainda no ventre materno e também serve para que aumente o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. Essa é a principal característica, o aumento desse vínculo? Isso, exatamente. É muito importante, tanto para o bebê quanto para a mãe, né, que exista esse vínculo formado ainda na gestação. Para o pai, também pode participar disso ou é uma coisa mais exclusiva da mulher? O pai pode, sim, né, estar participando.
O nosso foco maior é na gestante e no bebê. Se for de comum acordo do casal, o pai pode também participar de algumas sessões da psicoembriologia, sim. No começo você começou a falar dos sentimentos. Saber lidar com os sentimentos nesse período de gestação, da gravidez, é importante para a mulher e para a criança. Muitas vezes a mulher está mais sensível durante a gravidez. Faz a diferença? Sim, com certeza. O nosso foco principal dentro da psicoembriologia é trabalhar com as emoções, com os sentimentos, né? Porque a gente sabe, como eu falei, o bebezinho sente tudo que a mãe sente, né? E as interpretações que esse inconsciente dele vai fazer dessas experiências podem sim vir a trazer grandes traumas no futuro, né? Inclusive podem gerar doenças psicológicas e até físicas. Então é legal sim a psicoembriologia como se fosse uma prevenção, né, dessas doenças, e a gente trabalha com as emoções, filtrando essas emoções para que diminua a culpa desse bebezinho. Eu já vi histórias de crianças que tinham determinado trauma e quando foi feita uma pesquisa muito grande, descobriu que foi algo que a mãe passou no período da gestação que resultou isso. Então esse é um cuidado que se deve ter. Sim, é um cuidado que se deve ter, isso mesmo. Algumas situações podem levar a grandes traumas, né, para esse bebezinho, e ele pode sim vir a desenvolver essas doenças físicas e psicológicas no futuro. Quem está em casa, está esperando um filho, quer começar esse bate-papo com a criança, pode falar de tudo? Pode. Como tem que ser isso? A gente orienta o seguinte, você que é mamãe aí, que está gestante, né, vocês podem explicar para o bebezinho, né, se por acaso vocês tiveram qualquer sentimento que for, né, se vocês ficaram estressadas no trânsito, ficaram bravas com o papai, ou até felizes, né, com alguma situação, vocês podem primeiro, a gente pede para vocês indicarem a situação. Então, por exemplo, chamem pelo nome, se o bebê já tiver nome, tá? Filho ou filha. Filho, a mamãe ficou brava, né, com o seu pai porque eu queria comprar o seu bercinho e ele não teve condições de comprar hoje. Então eu fiquei muito brava e triste com ele por conta disso, né? Vamos supor, foi uma situação que aconteceu. Então, vocês explicando isso para o bebezinho, vocês já vão perceber que vocês já vão entrar, né, numa calmaria e, consequentemente, se vocês já estão mais tranquilos, o bebezinho também vai ficar mais tranquilo. E complementem, falem, olha filho, eu continuo amando o papai, né? Nós amamos muito você e você pode continuar se desenvolvendo, né? Recebendo os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Nós somos adultos e nós sabemos lidar com essas situações. Eu continuo amando muito seu pai, né? E essas são situações que podem acontecer na nossa vida, mas não é por isso que nós vamos deixar de nos amar. A criança nasceu, essa relação deve continuar assim, da mãe conversando ou não? Sim, com certeza, né? A consciência do bebê, ela começa a ser formada a partir de mais ou menos os 3 anos de idade. Então, é importantíssimo, sim, né? E fora que o bebê, ele começa a prestar atenção em tudo que acontece, né, em casa. Então, se você tem o costume de conversar, de explicar tudo para o seu filho, com certeza ele vai também ser uma criança mais tranquila, né? Ele vai se desenvolver com muita saúde e muita segurança dentro de casa. Tá certo. Ana Carolina, eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, João. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicóloga Ana Carolina Della Via.